formando em terapia de cognitiva comportamental e especializada em atendimento de crianças e adolescentes. Eu já trabalhei um pouquinho com esporte e agora eu atendo apenas em consultório e atendimentos online neste momento. Então, beleza. Excelente profissional. E assim, já abordando do nosso tema, era uma vez, né, um ano que a gente começou super animado, que a economia estava melhorando, as coisas estavam indo para um lado muito bom, e a gente estava com muita esperança de ser um ano maravilhoso. E aí, de repente, veio o coronavírus, veio o isolamento, veio a quarentena, né? Veio uma coisa assim, e essa questão de pandemia, a gente já até viu em filme algumas coisas assim, mas assim, o que mais me deixou um pouco assustada, né, claro, com tudo, foi a questão de até as compras a gente ter que limpar, ter que lavar, até a questão de ir ao mercado me deixava ansiosa. E eu acho que, assim, você acha que é normal a gente estar mais ansiosa e mais triste, agitado neste momento? Isso é normal? A gente está um pouco mais? É normal estar um pouco mais ansioso, um pouco mais triste, mas a gente tem que olhar para isso e prestar atenção para que isso não se agrave, porque é normal até certo ponto. Então, se você achar que está se agravando, que você tem mais sintomas, é importante procurar um profissional para avaliar o que está acontecendo. A gente acredita na terapia cognitiva comportamental, que é um evento que cria um pensamento, e esse pensamento cria uma emoção. E aí, depois que você já pensou, se emocionou, você vai se comportar. Então, se a gente pensar, o que a gente pensa a respeito do evento Covid-19, né? Então, você tem um pensamento que te causa angústia, te causa medo, e aí você tem uma emoção e um comportamento. Por que eu tenho Entendi. insônia? Oi? Entendi. Uhum. E tá cortando um pouquinho, Bia, pode esperar um pouquinho. Pode dar o exemplo que você falou. Por que eu tenho insônia? Ah, pode falar. Então, insônia geralmente é o excesso de pensamentos, né? Então, eu penso, é um pensamento. Aí eu tenho uma emoção, angústia, e eu tenho um comportamento, que é não conseguir dormir. Uhum. Até eu assisti uma live recentemente do Cortella, né, do filósofo, que ele falava sobre que a sociedade cobra muito da gente beleza, magreza e felicidade. E que você ficar triste, tudo bem, faz parte. Você pode ficar triste. Só que aí depende dessa tristeza, qual que é o limite para se tornar uma depressão? Né? Você estar ansioso, ok, qual que é o limite, né? Até qual ponto que estar ansioso não vira uma crise de ansiedade, que isso vai te interferir na sua rotina. Então é isso que você está falando, né? Assim, estar triste, ok, um dia você está triste, ninguém está feliz todo dia, né? Então estar triste, Sim, tudo bem. Está tudo Isso. bem estar triste. Tem que aceitar e vivenciar essa tristeza, né? Aí tem um limite que aí você começa já a te atrapalhar na sua rotina, essa tristeza ou essa ansiedade, aí sim que você tem que procurar ajuda, não é isso? Aí você procura uma ajuda profissional, ou terapia e um médico psiquiatra, ou os dois em conjunto. Por quê? Porque o terapeuta vai cuidar da sua causa. O que é a causa deste problema? E o psiquiatra vai te ajudar com os sintomas. Essa pergunta apareceu bastante também na caixinha, que é qual é a diferença, né, do psiquiatra e do psicólogo? A diferença é essa, o psiquiatra ele vai te ajudar com o sintoma e o psicólogo com a raiz do problema. E aí a gente tem essa fuga que as pessoas já vão, né, começa a ter um pouco mais aflorado algumas emoções, alguns sentimentos, e a fuga vai para a comida. O que ela pode fazer para ela desviar o foco dela, para ela não no caso, sempre que tiver mais triste, ou mais ansioso, ou mais irritado, correr para a geladeira. Não é esse o caminho, né? Não, ô Bia, por que a gente come quando está ansioso? Porque vamos supor que você teve um dia estressante. Então, o estresse, ele causa ansiedade. E a ansiedade causa um desconforto. A própria ansiedade é um desconforto, né?
E quando você está desconfortável, o que você quer? Conforto. Então, algumas pessoas comem, outras pessoas compram. O que que a gente... Quando a gente está ansiosa, a gente está com a nossa amígdala. Nossa amígdala direita é como se fosse a nossa mente emocional. Então, você Sim. ativou a sua amígdala, você está agindo com a emoção. E quando essa emoção... A amígdala é como se fosse uma mãe super protetora. Ela está ali, ela quer te deixar ali. Se ela está Uhum. ativada, você está emocionada e você quer um conforto naquele momento. Então você fala, nossa, estou desconfortável, preciso de um conforto, um McDonald's vai bem, porque te conforta. Se você come e não se sente culpada, tudo bem. O problema é quando você come e você percebe que você está se auto-sabotando. Eu estou aqui comendo e já estou arrependida antes de terminar de comer. Então vamos prestar atenção, porque isso sim é uma autossabotagem. Ah, o que que eu faço para não comer quando eu estou ansiosa? Tenta mudar o foco, tenta desligar a sua mente emocional e voltar para a sua mente racional. A gente tem que pensar no funcionamento do nosso cérebro. Eu tenho aqui a minha mente emocional e eu tenho aqui meu córtex pré-frontal direito, que é o racional. Se eu estou Uhum. emocionada, claramente a minha amígdala está funcionando, está ativada. Então eu preciso respirar, colocar o foco em outra coisa para eu voltar para o meu racional. Porque quando você come, acabou de comer ou nem terminou de comer ainda e já se arrependeu, claramente você está comendo suas emoções. Então, como você falou, respirando, contando até 10, buscando. Ah, então antes de comer eu vou ouvir uma música. Respira, conta até 10 de novo. Se pergunta, eu quero comer esta comida? O que é fome, o que é vontade de comer? Então, aqui, né, eu ia até te perguntar, né, o que que a gente pode fazer para evitar, né, esse desconforto, assim, é o que você falou, tentar ser racional, é Sim. pensar antes, falar calma, respira, eu não estou com fome, você falou, né, vai lá, não está com fome, já vai correndo, não. É o conforto, né? Então é isso, é tentar ser mais racional, é parar, é respirar, ficar mais calmo e tentar achar outra opção, né? E tentar achar outra opção. O importante para achar outra opção é a gente ter um planejamento, né? Você está no trânsito e ficou ansiosa e você tem um planejamento. Não, quando eu chegar em casa eu vou cozinhar isso. Você vai passar em frente ao McDonald's, você vai ativar ali o seu desejo, mas se você se acalma um pouquinho, você lembra que você já tem um planejamento. Isso facilita. Isso facilita É, você voltar ao racional. por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estou na TPM, eu fico muito ansiosa e muito estressada. Quem me conhece já sabe. Então, eu sempre, a minha mente busca sempre doce, principalmente chocolate, sempre. Então, assim, às vezes, quando eu consigo voltar, ficar mais tranquila, eu faço uma caminhada, ou eu vou malhar, que isso também me desestressa, me acalma. Não é só o chocolate, não é só o doce, porque você acaba comprando uma barra, você fala, vou comer só um pedacinho, quando você comeu a barra inteira. Então, quando você tenta ficar mais calma, tenta ficar mais tranquila, Porque você você acha coisas, né? Pode falar. sim, quando a gente vai lá e come desesperadamente, a gente está comendo as emoções, né? Exatamente. Então, olha para aquela barra de chocolate, se pergunta, você precisa dela? É isso que vai te acalmar? Mas também é importante pensar o que causou o meu pensamento que me deixou ansiosa, né? Fiquei ansiosa. Se a gente parte de um princípio que é o meu pensamento, um evento causa um pensamento e um pensamento causa uma emoção, que evento aconteceu e o que você está pensando a respeito dele? E aí a gente tenta flexibilizar esse pensamento. Eu gosto muito de procurar evidências do que eu estou pensando. Então, estou pensando que eu quero comer o McDonald's. Tá, eu já estava com vontade ontem. Quais são as evidências que tem esse meu pensamento? Quando você se pergunta isso, você mesmo te traz para a realidade. Uma coisa que acontece na TPM, nos momentos de ansiedade, Bia, são os nossos pensamentos de permissão, né?
A gente fala assim, eu vou comer só hoje. Só mais um. Hoje pode. Então, cuidado, isso é pensamento que te sabota. E acaba que gera outro problema, porque assim, por exemplo, nesse momento que nós